Boa noite, amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Amados, fiquemos em pé, vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, a Ti honra, glórias e louvores, desde agora e para todo sempre. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor nos conduziu até este recinto. E com muita satisfação, Senhor, viemos Te adorar. Viemos prestar o culto que somente a Ti é devido. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Portanto, recebe a nossa adoração. Que nós possamos, ó Deus, juntamente com os demais irmãos que ainda chegarão, expressar com os nossos lábios o quanto nós Te amamos e o quanto queremos, ó Deus, a Tua presença entre nós. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Amados, ainda em pé, vamos abrir a santa palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Versículo 1 ao versículo 3. Vamos fazer juntos, irmãos, a leitura desses 3 versículos. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 4, irmãos. Leiamos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Amados, vamos cantar aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Cantemos ao Senhor. Buscai primeiro justiça.
Assim seja, irmãos. Amados, vamos abrir novamente a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3. E façamos, irmãos, a leitura do versículo 5 até o versículo de número 11. Os irmãos poderão, mesmo sentados, acompanhar a leitura que eu farei da palavra de Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual também não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém, amém. Irmãos, nós vamos nesse momento curvar nossas cabeças pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados. A princípio, irmãos, façamos isso de forma silenciosa. E após um momento de oração silenciosa, o nosso irmão presbítero Juscelino orará audivelmente ao Senhor, agradecendo pelo perdão dos nossos pecados. Oremos. Obrigado, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores, carecemos da glória do Senhor, para sermos libertados do pecado. Nesse momento pedimos, Senhor, tem misericórdia de cada um. Perdoa os nossos pecados, nos prepara assim para o teu serviço. Por essa razão, Senhor, mais uma vez, a necessidade de sermos transformados, sermos perdoados, sermos fundados, para continuarmos a serviço do Senhor. Obrigado, Senhor, perdoa os nossos pecados. Ajuda, Senhor, a cada um de nós nesta jornada a fugir das coisas pecaminosas, a aproximar das coisas santas. Amém, Senhor. Nós aprendemos na sua palavra que é necessário, Senhor, sem a qual não veremos o Senhor. Verdade. Necessidade de nos santificar. Nada podemos fazer para que justifique. Aprendemos da tua palavra que é a nossa obra. E faça por graça, somente o teu poder, somente o teu favor, somente a obra de Cristo pode nos reverter essa situação, pode nos salvar, pode nos apresentar diante do Pai, justificado, perdoado, lavado pelo sangue. Amém, Senhor. Essa é a nossa oração. Nós fazemos nesse momento agradecidos por todas as vezes que temos recebido do Senhor, mas especialmente pelo bem maior que é a salvação em Cristo Jesus. E é em nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, amém, Senhor. Irmãos, nós vamos agora expressar em forma de canto aquilo que acabamos de orar. Nós vamos dizer: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz.
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Vamos cantar o hino 144 do nosso hino. Fiquemos em pé. Vamos continuar a leitura da palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3. Vamos fazer a leitura, irmãos, do versículo 12 ao versículo 17. Leitura alternada. Colossenses 3, versículo 12 ao versículo 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e seja agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais,
com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Assim seja, irmãos. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Vamos continuar nosso período de adoração entoando o hino Aqui viemos te adorar, ó Cristo. Em seguida cantaremos Isaías capítulo 53 e concluiremos esse período de adoração entoando És a nossa estrela da manhã. Irmãos, nesse momento, aqueles que vieram prevenidos podem se dirigir até o gasofilácio, depositar os seus dízimos e as suas ofertas. Aqueles que nos visitam nessa oportunidade, nós queremos deixar você muito à vontade para participar ou não deste momento, haja vista que a responsabilidade maior para este momento são dos membros desta igreja, e nós fazemos isso com muita satisfação e alegria no coração. Vamos então adorar o nosso Deus. Proclamar o
Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Irmãos, nessa noite é uma noite muito especial para a nossa igreja. Nesta noite nós iremos receber novos membros aqui em nossa comunidade, através de batismos e profissões públicas de fé. A princípio eu quero convidar aqui a família do nosso irmão Ricardo. Eles foram agraciados da parte de Deus com uma criancinha, uma bela menina chamada Maria, a quarta Maria da casa, né? E nós estamos muito gratos ao Senhor por essa dádiva, por essa bênção. Quero pedir para que esta família se coloque aqui deste lado. Vem, pode subir. Meus irmãos, a nossa igreja tem uma grande satisfação em recebê-los aqui nessa ocasião. E nós vamos, nesse momento, proceder de acordo com o que nos instrui o nosso manual de culto, o que toca ao batismo desta criança. Meus irmãos, o batismo é um sacramento da nova dispensação instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a aspersão com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração dos nossos corações pelo Espírito Santo e da nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por meio deste sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança em que Ele promete ser o seu Deus e o Deus de sua posteridade. E as pessoas batizadas prometem pertencer-lhe inteiramente. Vemos, pois, que o nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos no número de seus filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu da nossa posteridade. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham por isso uma natureza corrupta, Deus os aceita e adota no número daqueles que constituem o seu povo em virtude deste pacto. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, conforme 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Com que na Sagrada Escritura são designados os membros da igreja. Nem tampouco nosso Senhor os teria tratado nesta relação, dando-lhes a sua bênção e declarando que dos tais é o reino de Deus. E agora que Deus os concede o grande privilégio de lhes dedicardes este vosso Filho, exorto-vos, meus irmãos, a que declareis a vossa fé e reconheceis solenemente os deveres que tendes para com Deus e para com sua igreja com referência a esta criança, respondendo com sinceridade algumas perguntas que eu farei aos irmãos. Quero convidar aqui o presbítero Luiz Carlos para que possa me auxiliar com o rito do batismo. Meus amados irmãos, Manatiane, irmão Ricardo, vocês creem no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Sim? Sim. Amém.
vocês creem em Jesus Cristo como seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, sim? Sim. Amém. Vocês creem no Espírito Santo, em uma só Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna, sim? Sim. Amém. Vocês prometem que, se o Senhor for servido conservar a vida desta vossa filha até a idade da razão, a vez de instruí-la na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada nas Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, sim? Sim. Amém. Vocês prometem ensinar-lhe a ler, para que venha a ler por si mesmo a Sagrada Escritura, orar por ela e com ela, servir-lhe vós mesmos de bons exemplos de piedade e religião, e esforçando-vos por todos os meios designados por Deus para criá-la na disciplina e na correção do Senhor, sim? Sim. Amém. Vocês prometem ler com ela a Bíblia e trazê-la à igreja com assiduidade e ensiná-la desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele, sim? Sim. Amém. Amém. Maria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus amados, vamos fazer uma oração ao nosso Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e damos graças a Ti, Senhor, por este momento tão especial na vida da nossa igreja. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor hoje está concretizando grandes promessas que o Senhor tem realizado desde um passado distante, de acrescentar um povo à tua aliança. Obrigado, ó Deus, porque agora esta criança, ó Deus, está entrando em uma aliança com o Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, que aquilo que estamos fazendo aqui na terra seja confirmado no céu. E que em tempo próprio esta criança, ó Deus, já crescida, possa testemunhar de boa fé com seus próprios lábios o Senhor Jesus como seu único Salvador e Redentor. É assim que nós te pedimos, com fé e com muita gratidão, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmão Ricardo, parabéns, Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha linda. Deus abençoe, irmã Natiane. Deus abençoe. Podem tomar assim. O Senhor permaneça. Irmãos, nós também iremos hoje receber como membros da nossa igreja mais dois irmãos amados. Eu quero convidar a nossa irmã Juliana e o nosso irmão Christian para que, por favor, venham à frente. A nossa irmã Juliana e o nosso irmão Christian, respectivamente mãe e filho, hoje vieram se unir à nossa igreja por meio do batismo e da profissão de fé, cumprindo aquela promessa da palavra de Deus no livro do profeta Malaquias, que diz que nos últimos dias o coração dos pais seria convertido ao coração dos filhos e o coração dos filhos convertido ao coração dos seus pais. Pelo que nós louvamos muito a Deus por isso. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que os seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança das mesmas promessas. Ele mesmo disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus.
Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. E o Espírito Santo também nos ensina, irmãos, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Visto como que, pela graça de Deus, os achais resolvidos a unir-vos aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a vossa fé, exorto-vos a que respondais com sinceridade as perguntas que passo a fazer-vos. Solicito que a nossa igreja também confirme com um amém. Amados irmãos, vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas, Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo? Vocês creem sim? Sim. Amém. Vocês creem que as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim? Sim. Amém. Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e atitudes? Sim? Sim. Amém. Vocês creem firmemente que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, que Ele dá a todo o que Ele pede? Sim? Sim. Amém. Vocês estão agora sinceramente arrependidos dos vossos pecados diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem vosso e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele vos proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça? Sim? Sim. Amém. Vocês prometem mais que, como membros dessa igreja, se sujeitarão sempre à sua disciplina, às autoridades nelas constituídas para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Vocês prometem? Sim? Sim. Amém. Meus amados irmãos, a profissão de fé e as solenes promessas que vocês acabam de fazer diante de Deus e desta igreja, sendo sinceras, importam em uma aliança entre vós e Deus, no qual Ele promete ser o vosso Deus e vós prometeis pertencer-lhe. No batismo, no caso da nossa irmã Juliana, que já foi batizada, Deus os dá o penhor desta aliança. Você, Christian, que será batizado neste momento, saiba que a água do batismo não pode lavar o seu corpo, e muito menos a sua alma. É, porém, um símbolo, e por isso deveis entender certamente a sua significação. O nosso Senhor Jesus Cristo instituiu esse sacramento para ser de nossa parte um meio de professar a sua religião, e da parte do Senhor um meio de assegurar aos crentes as bênçãos do ato divino, que justifica pelo sangue de Cristo e que regenera e santifica pelo Espírito Santo. Por favor, fique de joelhos. Christian, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus, por a vida deste jovem e pela vida desta mulher que vieram até o teu altar professar publicamente a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor possa consagrar as suas vidas, fazendo que cada um dia das suas vidas, ó Deus, seja diante do teu altar. Que eles possam, ó Deus, com seus próprios atos, demonstrarem que pertencem àquele que os salvou e os redimiu dos seus pecados, em nome de Jesus. Quanto à nossa igreja, ó Deus, abençoa para que esta seja a família destes irmãos. Abençoa, ó Deus, a mim,
Usa-me, ó Deus, para que eu seja um bom pastor desta família. Não me permita falhar, Senhor. Ajuda-me a ser uma bênção na vida deles, em nome de Jesus. É assim que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode levar. Meus amados irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso culto. E hoje nós temos a satisfação de receber em nosso meio o nosso irmão Edson Márcio Lima do Carmo. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana em Iguatu, no Ceará. E é um irmão de longa data. Para quem não sabe, acredito que a maioria não sabe, o reverendo Edson Márcio foi um dos pastores que me enviou para o seminário, que reconheceu a minha vocação e me encaminhou para o seminário, admitindo-me como candidato ao Sagrado Ministério. E deste local, onde é o local onde se fala a verdade, se prega a verdade, eu posso dizer que ele foi uma das minhas referências enquanto pastor, e eu louvo a Deus pela vida dele, por aquilo que ele tem realizado dentro do contexto das igrejas que pastoreou e dos concílios que tem presidido. Quero então convidar este irmão com muita alegria para que assuma o púlpito e possa pregar a palavra de Deus para a nossa edificação. Queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito feliz por estar aqui com vocês, por estar compartilhando esse momento com o reverendo Jefté, e feliz pela referência que ele faz. Tudo isso é graça do nosso Deus, bondade do nosso Deus. Constatei que realmente estou ficando velho, né? Aprovei a vocação desse rapaz para o ministério, ele já está aqui há algum tempo entre vocês. Que bom que a gente está ficando mais velho e alcançando maturidade cada dia, né? Feliz por conhecê-los, por estar aqui na igreja pela primeira vez. Eu também me formei aqui em Teresina, já fazem alguns dias, foi nos idos de 2001, estava entre as primeiras turmas do seminário e fui pastorear a minha cidade lá no Ceará, deputado Irapuã Pinheiro, onde fiquei por um período de 9 anos. Depois me transferi para a Igreja Presbiteriana de Iguatu e estou lá já há 12 anos, graças a Deus. Nesta viagem eu trouxe comigo a minha esposa Valéria, né, para não esquecer, né, Valéria? Minha esposa Valéria e os nossos irmãos Jefferson e Luana. Jefferson é um possível candidato, um aspirante ao Sagrado Ministério, então peço as orações dos irmãos para que isso se confirme. E hoje, pela graça do Senhor, estamos aqui para louvar o seu nome, para cultuá-lo, para adorá-lo e também para ouvir a sua boa, perfeita e agradável vontade a nós revelado pelas Sagradas Escrituras. Convido a todos para abrirem suas Bíblias, livro do profeta Ageu, capítulo 1. Aqueles que puderem se colocar em pé, o façam. Para assim acompanhar a leitura da palavra do Senhor no livro do profeta Ageu, capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, as folhinhas pararem para todos encontrarem, né? Amém? Amém? No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá,
e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendo semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para vos fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com o assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Boníssimo Deus e Pai amado, em cuja presença estamos, é desejo do nosso coração continuar ouvindo a Tua voz. Ilumina-nos, ó Deus, cada dia mais, para que possamos pregar a Tua vontade revelada e não aquilo que é produção humana, produção do nosso ser. Que o Senhor fale através do instrumento que se dispõe nesse momento. Que o Senhor ilumine os nossos corações, que o Senhor abra as nossas mentes e que a Tua palavra penetre as nossas vidas. Corrija-nos, exorte-nos e santifique-nos para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Queridos irmãos, Ageu, esse profeta chamado menor, é um gigante, porque se propõe a chamar o povo, no momento crucial da história, a considerar, a ponderar no caminho que o povo estava tomando. O texto que lemos nos traz pelo menos 2 vezes a expressão: considerai o vosso passado. Olhem para trás. Vocês sabem quem é Deus. Vocês sabem o que Deus já fez. Vocês conhecem as ações do Deus Todo-Poderoso. Israel viveu dias difíceis e agora estava de volta em casa.
estava de volta do cativeiro babilônico e estava de volta com a missão de se reconstruir enquanto povo, com a missão de se reconstruir enquanto povo de Deus, com a missão de reconstruir o templo, lugar da adoração do Senhor, lugar da presença do Senhor, lugar onde se buscava o Senhor. E eles chegaram animados, e começaram as obras. Cerca de 50 mil judeus estavam voltando e começando a se reconstruir, e começando a reconstruir o templo e a sua história. Mas de repente eles levantaram os olhos daquilo que devia ser feito em primeiro lugar. De repente eles levantaram os olhos do templo, da adoração, para olharem para as suas próprias coisas, para a sua construção, para a sua vida, para o seu trabalho. Então eles deixaram de se ocupar primeiramente com as coisas de Deus, para ocuparem-se primeiramente com suas próprias coisas, com suas casas, com seu trabalho, com a sua vida. Eles não são tão diferentes de nós. Em muitos momentos nós também deixamos aquilo que devia ser feito em primeiro lugar para ser feito secundariamente. Eles não eram tão diferentes de nós. Nós também aqui e ali esquecemos que Deus exige primazia em todos os momentos da nossa vida. Mas nós também tantas vezes abandonamos a obra, o serviço, a reconstrução da nossa espiritualidade para nos ocuparmos com coisas efêmeras, passageiras, com coisas que não estão na agenda primeira de Deus. Eu liberto o povo vai para casa, reconstrói o templo, reconstrói a espiritualidade e continua um povo forte, guardado por Deus, protegido por Deus, adorando e servindo o Senhor. O povo chega, começa, mas se enfada e abre mão da reconstrução do templo para construir suas próprias casas. E eles até se justificam, eles são tão parecidos conosco, que eles até se justificam. Este povo diz, o Senhor diz a eles, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor e diz, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus diz assim, o povo está dizendo, ainda não é tempo, quando for tempo a gente faz, quando houver tempo a gente faz. E aí Deus repreende aquele povo dizendo assim, vem cá, não é o tempo de vocês construírem a minha casa, não é o tempo de vocês reconstruírem a adoração que eu desejo, que eu quero, mas é tempo de vocês tomarem conta dos seus negócios, de suas casas e fazerem primeiro aquilo que é o seu projeto, que é a sua ideia, que é o seu plano, ao invés de considerarem primeiramente a minha vontade. Quando leio esse texto, eu fico pensando quão atual é essa mensagem. E fico pensando quão necessária ela é também para os nossos dias. Porque não poucas vezes nós também temos abandonado a vontade do Senhor para fazer a nossa própria vontade. Não poucas vezes nós temos abdicado da ordem do Senhor para viver os nossos interesses. Dizendo, eu não tenho tempo, eu não sei, eu não posso, quando na verdade deveríamos dizer, sinceramente, estou ocupado com o meu projeto. Só que o seu projeto, meu irmão, os nossos projetos, são projetos pequenos, tacanhos, efêmeros. O projeto de Deus é um projeto eterno para as nossas vidas. Já havia se passado cerca de 16 anos, e o tempo lá parado. Deus havia chamado
Ageu, Zacarias, para desafiar as pessoas a continuar a obra na construção do templo, a considerar o caminho que eles estavam vivendo. Deus estava agora dizendo: ei, voltem para cá, percebam o caminho, a vereda, o rumo que vocês estão tomando. Ei, vocês estão desviados da rota, daquilo que eu estabeleci. Eu estabeleci uma volta para casa, eu estabeleci uma reconstrução do templo, extensivamente a reconstrução da espiritualidade do povo, mas vocês estão se ocupando com o que é de vocês e desprezando aquilo que é de Deus. Eu queria, até antes de entrar no texto mais profundamente, eu queria dar um exemplo para vocês que me encantou e casa com isso daqui. No final da década de 90, eu era seminarista aqui, o presbitério do Piauí me mandou visitar um campo, um ponto de pregação, que eu nem sei se ainda existe, como é que está, numa cidade chamada Regeneração. E eu fui àquele local. E os irmãos me receberam muita alegria e me levaram para uma casa extremamente humilde. Uma casa feita de taipa, coberta de palha, mas os donos daquela casa eram encantadores. E eles falavam de Deus com a alegria que me envolveu demasiadamente. Isso tem mais de 20 anos. E eu conto isso pelo menos umas 2, 3 vezes por ano na minha igreja até hoje. E a casa era de chão batido. E ao lado da casa tinha um salãozinho pequeno, coberto de telha, meio muro e feito com cimento o piso. E aquele irmão disse assim para mim: esta é a nossa casa e esta outra é a casa do nosso Deus. E eu fiquei maravilhado, porque a casa de Deus, como ele estava colocando para mim, era infinitamente melhor, e os recursos dele não estavam sendo colocados na casa dele, mas na casa do Senhor. Era o inverso do que Deus estava vendo em Israel naqueles dias. É o inverso do que Deus vê também em muitos de nós, odiernamente, porque muitos de nós estamos mais preocupados com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos bens, do que com fazer e executar a vontade do nosso Deus. E Deus disse àquele povo, dizendo também a nós esta noite: considerem o vosso passado, considerem o vosso caminho, levem em conta o que está acontecendo com vocês. Deus está dizendo àquele povo: é necessário que vocês reformem, que vocês mudem, que vocês se transformem, que vocês alterem o curso da vida de vocês. E ele, dizendo isso, é necessário que consideremos, é preciso reformar, é preciso refazer a rota, é preciso refazer o caminho. Deus é que é prioridade em nossas vidas. O projeto de Deus é que deve ser o primeiro na nossa existência. A vontade de Deus é que deve ser considerada primeiramente. Então aquele povo, eles estavam vivenciando um momento em que a sua vida denunciava uma necessidade de mudança, de transformação. E eu espero que os irmãos, ouvindo isto, possam também considerar se suas vidas não estão no momento em que deve haver uma mudança, uma transformação. E eu convido os irmãos a considerarem a negligência do povo no serviço do Senhor. Havia uma completa negligência do povo naquele momento. O povo dizia assim:
ainda não é tempo de se fazer o templo. Quando for tempo, nós iremos lá. Quando houver tempo. E o Senhor reclama dizendo que esse povo diz: não veio ainda o tempo de se edificar a casa. Tenha em mente que eles tinham voltado para Jerusalém ali por volta de 16, 18 anos. Haviam se passado muitos anos desde aquele trabalho tinha sido iniciado. Mas eles estavam cansados de fazer a vontade do Senhor. Eles estavam cansados de labutar conforme a vontade de Deus. Eles estavam agora querendo empreender sua vontade. E por isso eles negligenciavam o templo como lugar que Deus desejava reconstruir. Eles negligenciavam o tempo em que se devia fazer a vontade de Deus. Nós também temos negligenciado o tempo de fazer a vontade de Deus, dizendo não poucas vezes: amanhã faremos, se der tempo eu faço, quando houver oportunidade eu irei. Deus queira que essa não seja a realidade de nenhum de vocês aqui, mas via de regra, essa tem sido a realidade dos pecadores congregados nas igrejas por todo o mundo. E aí, meus queridos, ali se estabelece uma condição de teima, se estabelece uma condição de teimosia, e eu quero dizer a vocês que é perigoso negligenciar a vontade do Senhor. É perigoso deixar para depois o que Deus quer que você faça agora. É perigoso postergar aquilo que precisa ser feito agora. E esse perigo é um perigo vivenciado pela igreja em nossos dias. Eles negligenciaram ali a verdade enquanto vontade revelada aos homens. Eles estavam colocando de lado aquilo que Deus estava lhe trazendo como mensagem firme. No caso deles, eles precisavam reconstruir o templo. Mas no nosso caso, nós precisamos estar reconstruindo diariamente nossa espiritualidade. E assim como Deus mandou, ordenou que eles fizessem a sua casa, Deus está ordenando que coloquemos a nossa casa em ordem. E Deus nos ordena, por exemplo, amar o próximo. Deus nos ordena, por exemplo, levar as cargas uns dos outros. Deus nos ordena, por exemplo, perdoar mutuamente. Deus nos ordena congregar. Deus nos ordena guardar o seu dia. Deus nos ordena louvá-lo com tudo que somos e temos. Mas o que temos dito a Deus com palavras, com ações e com omissões? Aquele povo estava com o coração voltado para si. Aquele povo estava ensimesmado. Aquele povo estava de prontidão para a execução de sua vontade. Mas Deus tem nos chamado para a execução da vontade dEle. E era vontade dEle que o templo fosse reconstruído. Como é vontade dEle que nossa espiritualidade seja reconstruída todos os dias. Quanto temos investido para que isso aconteça? Quanto temos dado de nós mesmos para que isso aconteça? Qual é a medida da nossa dedicação, do nosso esforço para que isso aconteça? É preciso pensarmos sobre isso, irmãos, porque isso traz um prejuízo grande à igreja quando não vivenciado da forma que Deus quer. Temo que muitos hoje estejam vivendo em casas luxuosas. Temo que muitos hoje estejam vivendo na complacência do luxo e não tendo nenhum desejo para as coisas de Deus. Temo que alguns dos cristãos dos dias atuais tenham dinheiro, tenham recursos,
para todas as coisas, mas neguem o ato da pública profissão de fé, como os irmãos acabaram de ver aqui há pouco. Quando nele nos responsabilizamos por integrar o corpo, por sustentar a igreja, por respeitar as autoridades, por se submeter às autoridades nela constituídas. Um voto diante de Deus. Temo que a gente tenha, ao longo da história, feito como aquele povo, se esquecido de onde viemos. Outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, algemados, cativos ao pecado, à morte e à perdição. Agora livres na presença de Deus, vivendo para a glória do seu nome, devemos nos voltar a Ele com toda a gratidão, procurando em gratidão e em louvor agradar o seu coração, fazendo aquilo que é a sua vontade. Essa era também a perspectiva que deviam ter aqueles irmãos que tinham saído do cativeiro, da prisão, da morte, que tinham sido arrancados pela mão de Deus deste lugar tenebroso e transportados graciosamente para casa, para o local do templo, para o local da adoração, para o local da vida. Mas em pouco tempo, eles esqueceram o que Deus fez por eles. Temo que em nossos dias nós também estejamos esquecidos do que Deus fez por nós. Quero lembrar os irmãos que outrora éramos nós quem estávamos também cativos. Que outrora éramos nós também que estávamos presos ao domínio do mundo, ao domínio da carne, ao domínio do pecado, ao domínio do diabo, ao domínio da morte. Mas agora estamos livres na presença de Deus. E eu quero perguntar aos irmãos, como temos agido depois que Deus conquistou liberdade para nós? O que temos feito para agradá-lo? Era bem essa condição que aqueles irmãos estavam vivendo. Aqueles irmãos estavam, a despeito de terem sido livres, a despeito de estarem em casa, eles estavam negligenciando a vontade de Deus. Eles estavam negligenciando o serviço sagrado. Eles estavam negligenciando o que Deus tinha colocado para eles fazerem. Lá eles tinham uma missão: reconstruir o templo, reconstruir a adoração. Aqui nós temos uma missão: sair do templo, anunciar Cristo, proclamar a salvação, avisar ao mundo que há uma saída para os perdidos. Nós também temos uma missão. Lá eles davam uma desculpa para a missão. O que temos feito nós nesse tempo chamado hoje? Essa é a reflexão que deixo para os irmãos, ainda considerando que aquele povo, ele vivenciou um momento de, eu diria, de atraso. Ele vivenciou um momento disciplinar. E é sobre isso que eu quero falar nesse segundo momento. Aquele povo foi alcançado pela disciplina do Senhor. Mas infelizmente parece que eles não percebiam. Parece que eles não se davam conta. Parece que eles não observavam o que estava acontecendo. Veja o que o texto diz. Versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês não perceberam ainda não? Que quanto mais vocês correm diligentemente para fazer aquilo que é de vocês, mais vocês se atrasam na vida? Vocês não perceberam ainda não
que quanto mais vocês abandonam a minha vontade para fazer a vontade de vocês, mais vocês sofrem, mais vocês decrescem, mais vocês diminuem, menos sucesso vocês têm. É como se Deus chamasse a atenção do povo para dizer isso. E aí ele segue dizendo assim, versículo 9: esperaste muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. E ele segue dizendo, por isso, versículo 10, aliás, versículo 9, do meio do versículo 9, ele diz, por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das tuas mãos. Deus disse assim, eu coloquei um freio na produção. Eu estanquei a produção. Vocês não perceberam não? Que quanto mais vocês correm, menos vocês fazem. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico impressionado com a proximidade que isso tem de nossa realidade. Com a proximidade que isso tem dos nossos dias, da nossa realidade. Porque nós também vivemos às vezes assim, sob essa disciplina, assistindo à escassez, padecendo a limitação e sem se dar conta de que a mão de Deus pesa sobre nós. Deus está sendo tão misericordioso com esse povo, porque Ele está dizendo assim, eu disciplinei vocês e vocês não perceberam. Então eu vim dizer que isso que está acontecendo com vocês, fui eu que fiz, para ver se vocês se tocam, desculpa a expressão, para ver se vocês se acordam, para ver se vocês se erguem. Deus é tão bom que Ele podia ter só mandado a disciplina, quero não, vamos acabar, destrói. Mas Ele manda a disciplina e depois manda o profeta dizer, ei, se acordem. Deus é tão bom que Ele mandou a disciplina, mandou o profeta, os anos se passaram e a palavra do Senhor nos alcançou hoje para dizer-nos também, quem sabe alguns de nós estejamos debaixo da disciplina sem perceber que é a boa mão do Senhor pesando sobre as nossas vidas. Mas a mesma palavra profética que ecoou lá no passado, ecoa também hoje entre nós, para dizer-nos, considerai o vosso passado. Considerai o que tenho feito, considerai quem sou eu, e considerai de onde vocês saíram. E é preciso que a gente leve em consideração, irmãos, essa condição de que a disciplina de Deus está sobre o povo. De que a disciplina de Deus está ali imperativamente sobre o povo que se dirige de forma negligente, que se aparta da missão, da vocação de considerar Deus em primeiro lugar. E aí nós precisamos perguntar, aquele povo, precisamos considerar e perguntar para nós, aquele povo estava trabalhando incansavelmente, mas não estava satisfeito. Aquele povo estava tão ocupado que quando eles olhavam para a obra do Senhor, eles diziam assim, quando for o tempo a gente faz, ainda não é chegado o tempo. E eu fico pensando, como nós somos tão parecidos com eles? Porque nós também dizemos, eu não tenho tempo agora, eu estou muito ocupado. E aí, meus queridos, parece-nos que quanto mais fazemos isso, mais vivemos também a realidade deles.
Você está semeando abundantemente? Você está tendo uma colheita farta? Você está colhendo largamente aquilo que você tem plantado? Você pode empregar todo o esforço que você puder reunir. Mas se você não estiver fazendo de acordo com a vontade de Deus, você sempre terá prejuízo. Você sempre estará, não sei se essa expressão é conhecida por aqui, mas você sempre estará malhando em ferro frio. O que é malhar em ferro frio, pastor? É bater o ferro quando ele não está aquecido. É mesmo que nada, não sai do lugar. O ferro tem que estar a alta temperatura para ser malhado, para ser batido, e então ele tomar uma nova forma. Malhar em ferro frio é esforço inútil. É demanda sem resposta. Malhar em ferro frio. Nós devíamos nos ocupar antes que seja tarde demais, de observar a lei do Senhor, de fazer a vontade do Senhor, de nos voltarmos para o caminho do Senhor e de cuidarmos da sua obra e da sua casa em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Deus está dizendo àquele povo: olha, se acordem, parem. Deus é bom demais, irmãos. Olha que oportunidade maravilhosa. Deus trouxe a disciplina, traz a palavra, e na palavra ele diz assim, olha, versículo 8, ele diz assim: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, serei glorificado. Deus está dizendo assim: eu vi que a tarefa não foi feita, mas ainda há tempo, e o nome disso é graça. Ainda tem tempo. Subam ao monte, cortem a madeira, tragam e façam, e eu me agradarei. Isso é graça. Quando Deus interrompe esse período para dizer: eu estou disciplinando e vocês não estão observando, mas eu ainda lhes darei um tempo. Subam, hajam. Deus também está nos dando um tempo para considerarmos nosso passado, nosso caminho. E Deus está dizendo assim: se você não fez ainda, comece a fazer. E há uma tarefa de Deus para as nossas vidas. Há um chamamento de Deus para as nossas vidas. Atentemos, pois, para a vontade do Senhor e cumpramos a vontade do Senhor. Vamos lutar para satisfazer a vontade do Senhor, que nos manda: ide, façam, ergam-se, levantem-se. Nós precisamos acordar para entender que a vontade de Deus é primazia, deve ser primazia em nossas vidas. Deve ser primazia em nossas vidas. Deus estava dizendo que o templo estava em ruínas e os montes estavam cheios de recursos. Subam, vão aos montes, cortem madeira. Deus estava dizendo: os recursos estão ao alcance da mão de vocês. Vocês não têm feito por pura negligência. Algumas vezes os recursos estão ao alcance da nossa mão e nós não fazemos simplesmente por negligenciarmos a vontade do Senhor, simplesmente por entendermos que não é o momento de fazer a vontade do Senhor, que não é o momento de viver a vontade do Senhor. Mas Deus se satisfaz com o esforço obediente para a realização de sua boa, perfeita e agradável vontade. É preciso que consideremos todas estas coisas e que em face de tantas semelhanças nós possamos agora, diante de Deus, confessar que também temos cometido este pecado de não considerar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e de deixar a vontade de Deus para um momento oportuno, para quando der certo, para quando as coisas melhorarem,
para quando eu terminar os meus projetos. Não é? E um tempo destes eu encontrei com um cidadão que me disse assim: pastor, meu filho tem muita vontade de ser pastor. Bom, já é um começo. O menino tem muita vontade de ser pastor, só que hoje em dia, quando um menino de crente diz assim, eu quero ser pastor, o crente já diz, meu filho, vai procurar alguma coisa que preste. Os crentes já tiram o menino da rota. Meu filho, você quer ser pastor? Não, meu filho, pastor não tem muito futuro não. Pastor não é um bicho que ganha muito dinheiro, não tem muito futuro não isso. É melhor você fazer um outro curso. E aí aquele pai disse assim para mim, e eu até que não me importo não que ele vá, mas eu queria muito que ele fizesse um outro curso antes de ir. E eu entendi aquele pai, mas eu quero que vocês raciocinem comigo. Deus quer que nos entreguemos primeiramente a Ele. E naquele momento eu disse assim, meu irmão, se Deus está chamando seu filho, deixa teu filho ir, vai, ajuda o teu filho, depois ele faz esse outro curso, ele vai ter possibilidades, ele vai conseguir chegar lá, ele é novo. Às vezes a gente quer mudar o que Deus está fazendo. Deus está chamando e a gente está dizendo, agora não, espere aí, eu não tenho tempo, eu vou depois. Quando Deus chama, é simples, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando Deus chama, é preciso a gente ir. Então, considere a necessidade de confessar o seu pecado, o nosso pecado, e de dizermos a Deus, sim, Senhor, eu fui negligente também até agora. Até agora eu deixei para depois. Mas agora, Senhor, eu vou me empenhar em fazer a tua obra, o teu serviço, a tua vontade em primeiro lugar. Era isso que Ageu estava reclamando. Mas para além disso, havia uma preocupação. E Deus faz o povo pensar, se autoavaliar. Quando ele diz assim, no versículo 10 e 11, ele diz assim, por isso, Deus diz assim claramente ao povo, por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite. Eu trouxe escassez. É isso que Deus está dizendo. Eu trouxe escassez. Se avaliem, se percebam, olhem para vocês. Num tempo de tamanha correria, às vezes a gente tem dito que não tem tempo nem de se autoexaminar, nem de fazer este exame, nem de olhar a nossa vida usando o óculos da Escritura Sagrada. Mas é preciso fazermos isso. A outra coisa que considero com os irmãos é que houve naquela repreensão um espaço manifesto e ativo da graça de Deus. O Deus que reclama transformação, o Deus que reclama mudança, o Deus que reclama uma reorientação no modo de pensar e agir do povo, é o mesmo que muda o coração do povo, é o mesmo que ilumina o povo, é o mesmo que molda o coração do povo e redireciona a mente e o coração do povo. Oro a Deus, para que assim como o Senhor fez naqueles dias, através do profeta Ageu, esteja fazendo hoje conosco, através da exposição de sua palavra. E que assim como aquele povo considerou, tendo sido mudado no coração e na vontade, também sejamos nós, esta noite, mudados no coração e na vontade. Veja o que diz o versículo 12 ao 15, ele diz, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo,
atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Salatiel, e lá na frente vai dizer assim: e o espírito de todo o povo, de todo o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram a trabalhar na casa do Senhor. O nome disso é graça. O nome disso é oportunidade. O nome disso é intervenção divina na vida de pecadores. É o que Deus está fazendo conosco. É o que Deus faz com a sua igreja. Nos chama, nos mostra, intervém e nos redireciona. Deus tocou o coração daquele povo e aquele povo passa a viver num modo novo, num estilo novo, num momento novo, totalmente outro, diferente. O povo se toca, o povo se percebe e o povo para e sai do seu projeto pessoal para o projeto divino e sai da sua vontade humana para fazer a vontade de Deus. A palavra diz com clareza que eles se submeteram. A palavra diz com clareza que a partir daquele momento, com o coração quebrantado, eles receberam ajuda de Deus, porque Deus nunca nos chama para fazer o que Ele não está conosco fazendo. Ele disse assim: eu sou convosco, eu estou convosco. E ele diz assim também lá no Novo Testamento, Jesus Cristo diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lá o Senhor estava com eles, aqui o Senhor está conosco. E é preciso, irmãos, entendermos que essa é a grande oportunidade de sermos tocados, alcançados, avisados. E eles sinceramente vieram com o coração mudado, transformado, e começaram a trabalhar na casa do Senhor. A minha oração esta noite é que vocês também, como filhos e filhas de Deus, possam considerar a voz de Deus através da profecia de Ageu e possam tomar consciência de que também nós temos em muito abandonado a vontade do Senhor, temos em muito deixado o projeto do Senhor, mas que Deus foi tão bom com eles, como também é tão bom conosco, que em tempo nos avisa: as dificuldades vivenciadas são disciplinas, mas eu estou aqui convosco para lhes oferecer uma nova oportunidade, um novo começo, um novo tempo. E que nesse novo tempo você considere fazer em primeiro lugar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos confessar diante do Senhor que, como eles, também nós temos nos envolvido com coisas deste mundo, desta terra, com coisas perecíveis, com coisas que não estavam primeiramente no teu coração. Mas nós também temos tido a graça de ouvirmos o Senhor e o nosso coração também foi tocado, alcançado pelo Senhor. Ó Deus, agora dá-nos a força necessária para colocarmos em prática a Tua vontade. E receba o nosso louvor e gratidão por tamanho cuidado dispensado a cada um de nós. Assim nós te oramos, agradecidos, pedindo ao Senhor que perdoe as nossas faltas, que redirecione a nossa vida, que reconstrua a nossa espiritualidade. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Meus irmãos, eu quero convidar o presbítero Luiz Carlos e o presbítero Juscelino. Presbítero Juscelino, o senhor pode auxiliar na ceia hoje? Pode? Tem certeza? Quero convidar então o presbítero Juscelino. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Palavra do Senhor por intermédio do apóstolo Paulo, que diz, versículo 23: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não pouco os que dormem. Amém. Amém. Irmãos, nós iremos participar desse momento da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um anúncio para o mundo de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Prova disso está aqui representado nestes elementos. Eis aqui o corpo, eis aqui o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é que o pão deixa de ser pão, não é que o vinho deixa de ser vinho, mas que espiritualmente o Senhor Jesus Cristo se faz presente aqui. São convidados a participar desta mesa todos aqueles que foram batizados e professaram a sua fé em igreja genuinamente evangélica. Se você porventura não se adequa nesta circunstância, nós queremos lhe orientar a você não participar momentaneamente destes elementos. Não é que nós não queiramos que você participe, mas nós queremos que você participe segundo aquilo que é nos ensinado na palavra de Deus. Se você também está em disciplina, nós recomendamos você também a não participar deste momento até você ser restaurado desta disciplina. Nós vamos fazer isto, irmãos, agora em oração. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós separamos estes elementos neste momento do seu uso ordinário e os consagramos para um uso sacramental. E nós queremos fazer isso, ó Deus, com temor e tremor, te pedindo, ó Senhor, perdão pelos nossos pecados. Sim, Senhor, porque embora a Tua palavra diga em vários locais que a salvação é de graça, em outros tantos locais ela fala sobre o alto preço da nossa salvação. Jesus Cristo teve que derramar o seu sangue na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Por isso, ó Deus, nós queremos pedir perdão, porque não foram os cravos que seguraram Cristo na cruz, foram os nossos pecados que o levaram para ali. E por isso, ó Deus, nós queremos dizer, constrangidos estamos e pedimos, ó Deus, perdão. E cremos que certamente há para aqueles que têm fé e se arrependem dos seus pecados em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, unidos a Cristo, te pedimos perdão. Te pedimos, ó Deus, a graça que foi pregada nesta noite, pois dela dependemos, ó Deus. É assim que nós te pedimos. E
desde já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós iremos receber os elementos e ao final, quando os irmãos receberem os elementos, por favor, permaneçam com eles em mãos, para que no final todos nós possamos cear juntos. Enquanto isso, iremos entoar o hino 132 do nosso hinário. Irmãos, porventura alguém ficou ausente de um dos elementos, por favor, levante uma de suas mãos para que nós possamos levar até você, porventura, algum dos elementos que estejam faltando. Ninguém?
Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. As Escrituras dizem que, tendo dado graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Nós vamos, irmãos, receber este pão, iremos comê-lo em memória do Senhor Jesus Cristo. Comamos. E por semelhante modo, depois de haver ceado, diz também a palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo, ele tomou o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebamos, irmãos, em memória do Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pelo banquete de salvação, o banquete de graça que o Senhor nos serviu nesta noite. Obrigado, ó Deus, porque o Evangelho foi dramatizado de várias maneiras nesta noite, através do batismo, através da ceia do Senhor, através da proclamação do Teu Evangelho, que foi aqui, ó Deus, realizado. Nós queremos, ó Deus, agradecer por tudo que foi feito aqui. E rogamos, ó Deus, que essa graça que nos alcançou possa, ó Deus, estar diante de nós e conosco todos os dias da nossa vida, adentrando a eternidade, ó Deus, onde estaremos para sempre com o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Rogamos agora, ó Deus, encaminhamento para os nossos lares, que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos conduza, ó Deus, em graça durante esta semana e que em tudo possamos glorificar o Teu nome, a fim de que no próximo domingo, ó Deus, se estivesse dentro da Tua vontade, nós possamos estar novamente aqui para Te adorar. É assim que nós Te pedimos e muito Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Ide em paz, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Podeis tomar assento.